Olá, meu nome é Kelly Souza, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre minha experiência com a segunda onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Bem, eu gostaria de declarar aqui que eu não falo em nome do professor, não sou habilitada para isso, nem para falar sobre como funciona o processo da ressonância harmônica. Quem tem interesse em participar pode entrar no site ou nas redes sociais do professor Hélio Couto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então quem tiver interesse é só entrar lá e ver como funciona. Bem, eu vou falar um pouquinho antes sobre o que antecedeu a minha vida de ressonante, o que é que me levou a tomar a decisão de participar do programa, ou melhor, de aderir a essa ferramenta. Bem, a maioria das pessoas busca, algo, se sente carente de algo, na busca por algo. Por isso, muitas vezes, a gente procura uma igreja, um centro espírita, uma casa de candomblé, o que quer que seja. Por quê? A gente realmente tem essa necessidade de seguir algo. Eu, nas minhas buscas, eu fui muito frequentadora da Igreja Católica desde criança. Depois de adulta, eu passei a frequentar um centro espírita kardecista. Cheguei a visitar centros de umbanda, centros de candomblé. Fui para a igreja evangélica, a Igreja Batista, visitar. Cheguei a assistir várias palestras e cultos na Igreja Renascer em Cristo. E, por fim, acabei voltando para o espiritismo. E sempre fui muito feliz lá. Durante esse período de pandemia, um amigo meu me indicou, falou assim, olha, dá uma visitada aí no site desse cara, Hélio Couto, que você vai ver que o cara tem informações reveladoras e tudo mais. Como eu vinha buscando muito, assim, é como se as informações do espiritismo kardecista não fossem mais suficientes, vamos dizer assim. Como se ainda continuasse faltando algo, eu resolvi entrar. A princípio, eu não gostei do professor, eu achei ele um pouquinho arrogante, um tom de voz meio áspero, seco. Então eu parei de assistir e depois eu resolvi voltar. Quando eu resolvi, eu vi que deveria se fazer um passo a passo antes de pedir a ferramenta, os áudios da ressonância harmônica, que são assistir o caminho das palestras, ler alguns livros e tudo mais. Então eu fiz isso. Na verdade, eu tive uma overdose nesse caminho das palestras, porque são inúmeras palestras, cada uma tem uma média de 2 horas, 2 horas e meia. Eu passei um fim de semana inteiro como se fosse uma série do Netflix. E durante esse período, para mim, foi altamente revelador. Foram informações que ele trouxe, tipo assim, eu estava precisando ouvir isso. Ao mesmo tempo, eu não tive uma compreensão total do que ele falava. Então, eu resolvi pesquisar um pouco mais antes de fazer o pedido. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a física quântica. Então, eu comprei alguns livros, principalmente livros do amigo Swami. Eu tenho alguns aqui. Eu comecei por esse livro aqui, A Física da Alma. Eu li totalmente e foi linkando com o que eu havia escutado nas palestras. Então, tudo foi muito esclarecedor. Um outro livro também, Consciência Quântica. Esse daqui, para mim, ainda foi muito mais esclarecedor do que o anterior, porque a linguagem do Ami ele é muito simples e de fácil compreensão. Na época em que eu assistia às palestras, muita coisa eu compreendia e outras coisas eu não entendia. Também o que me ajudou a compreender mais ainda foi assistir alguns filmes indicados pelo próprio Hélio, porque ele comenta, durante suas palestras sobre livros, sobre palestras que assistiu, sobre filmes. Então eu sempre anotava e buscava assistir esses filmes ou ler, nem que fosse a sinopse do livro que ele estava indicando. Livros específicos de física quântica eu nunca li, eu sempre li livros, vamos dizer assim, genéricos ou que trazem depoimentos. Eu passei a ler também de Deepak Chopra, eu tenho aqui alguns, e também fui buscar, na internet, através de textos, e acabei ficando confusa, depois voltei a me achar, e finalmente, depois de um tempo, eu resolvi pedir a ferramenta, o áudio. A princípio, eu estava com muito medo, eu assisti vários depoimentos aqui no YouTube, inclusive, essa
foi a minha inspiração para estar gravando hoje, porque eu recebi a ajuda de muita gente. Muita gente que deixou o depoimento, que foi muito importante para mim. Então, eu me sinto até numa obrigação de levar o meu depoimento, porque assim como eu, muitas pessoas ainda estão em dúvida se pedem ou não, expectativa, sem saber o que é que espera. Então, eu acho fundamental a gente dividir essa experiência. Então, por isso eu estou aqui. Bem, quando eu pedi a primeira onda, eu, ainda um pouquinho temerosa, ela chegou através de um e-mail, a gente solicita um e-mail, lá no site fala exatamente o passo a passo antes da gente pedir. Eu fiz a solicitação através do e-mail, em resposta a esse e-mail, recebi um livro chamado Manual de Instruções da Ressonância Harmônica, que eu li totalmente antes de efetivar o meu pedido, e também vem um anexo de um livro Mentes Informadas. Esse livro, para mim, foi um livro revelador. Ele tinha comentado nas palestras e tudo mais, e eu recebi o livro em PDF e eu fiz questão de ler. Às vezes eu até acordava no meio da noite para ler. E foi assim, foi fantástico, foi muito bom, porque ele, inclusive, influenciou na reformulação do meu pedido. Eu já tinha feito os pedidos, já tinha escrito muita coisa, mas o livro Mentes Informadas me ajudou muito a reformular, ver o que é que estava faltando, acrescentar coisas, remover coisas que eram desnecessárias. Então, é uma ferramenta de iluminação espiritual e para você expandir a consciência. Se você tem o objetivo de expandir a consciência, você precisa estudar. E a ferramenta, ela lhe ajuda a ficar muito mais receptivo, muito mais aberto a esse aprendizado. E foi essa a minha experiência com a primeira onda. Eu me senti muito mais aberta, eu senti uma imensidão de sentimentos aflorar. E eles ficaram muito mais potentes. Por exemplo, quando eu sentia raiva, eu sentia muita raiva. E quando eu sentia amor, eu sentia muito amor. Do tipo, ter pena de um animal. A gente tem pena de um bichinho abandonado que está na rua. Eu cheguei no estágio de sofrer por aquilo e observei um sentimento aflorado. E essa foi a principal impressão que eu tive logo no começo da primeira onda, né? Essa expansão dos meus sentimentos. De cara, eu senti uma mega disposição para tudo, disposição física mesmo, principalmente nos primeiros 15 dias, foi uma coisa fantástica. Eu passei um mês que eu me senti disposta para fazer a maratona que aparecesse na minha frente. Foi muito bom para mim, porque eu estava me sentindo disposta, exausta, com muita dor de cabeça, e isso foi muito bom para mim. Depois do primeiro mês, eu passei a perceber uma sensação que eu considerei diferente dos depoimentos que eu vi aí, que o pessoal fala muito sobre catarse, e eu fiz uma relação com isso. Eu colocava para tocar, até hoje eu sempre coloco para tocar logo pela manhã, ao acordar, e num período mais ou menos igual, todos os dias, tipo 9, 9h30 da manhã, eu começava a sentir um aperto no peito, uma dor, um sentimento de angústia muito forte. E esse sentimento acabava me incomodando, porque me atrapalhava um pouquinho com relação ao trabalho. E isso me fez mandar um e-mail para a pessoa que eu tinha solicitado a ressonância, que é uma pessoa habilitada, né, pelo professor para isso. E quando eu enviei, eu recebi uma resposta muito linda, dizendo que era uma expansão mesmo do peito para o amor entrar. E, incrivelmente, logo depois eu recebi a resposta desse e-mail, passou completamente. É uma coisa assim que a gente fica sem compreender, mas isso aconteceu. E, em seguida, começou a vir uma baixa, né, daquela disposição física, daquilo tudo que eu estava, aquela velocidade toda que eu estava andando, eu senti uma baixa. Mas não senti baixa no sentimento da alegria, do amor, da expansão. Os sentimentos, eles continuaram aflorados. Eu passei esses 3 meses fazendo diariamente, ininterruptamente, também programação neurolinguística do professor Couto, que está disponível, inclusive, aqui no YouTube, e é fácil acessar, então sempre fazia antes de dormir e ao acordar. Eu fiz durante 21 dias sobre autoestima, que era algo que eu tinha muita dificuldade, eu sentia um peso
da minha autoestima, né, lá embaixo. Então, eu fiz durante 21 dias. Fiz sobre poder, sobre prosperidade. Então, durante esses 3 meses, a cada 21 dias, eu mudei o áudio com os temas. Hoje, na minha segunda onda, eu continuo fazendo. A sensação que eu tenho hoje não é como a primeira onda, porque eu sentia, como eu falei, aquela expansão, ao mesmo tempo eu sentia aquela angústia, aquele aperto no peito. Hoje, isso está bem neutralizado e eu sinto hoje os efeitos não tão sutis com relação a aprendizados, eu sinto muito mais fortes. Por quê? Porque eu pedi consciência de livros e pedi consciência de pessoas, consciência de filmes, pedi alguns estereótipos e tal, pedi arquétipos, e isso fez com que eu observasse uma facilidade na compreensão de algumas coisas. E também com relação aos arquétipos, hoje eu sinto uma relação minha com alguns pontos luz e até sombra de alguns arquétipos. A parte de leitura mesmo, hoje quando eu pego um livro para ler, eu observo assim, ai gente, eu acho que eu já tinha lido isso. E vem essa sensação, né? Porque quando a gente pede ele vir para a nossa consciência, ele fica ali armazenado. Quando a gente começa a ler, ele vem e expande numa compreensão muito maior. Isso para mim está sendo muito bom, é uma das partes melhores. Inclusive para estudar, aumentou muito mais a minha concentração e a facilidade de compreender assuntos mais complexos. Hoje, eu tenho um interesse maior pela física quântica, pela mecânica quântica, em ler livros técnicos. Então, eu comecei a ler alguns livros em PDF e já solicitei alguns, que inclusive eu coloquei nos meus pedidos da segunda onda. E, por enquanto, na segunda onda, a minha experiência tem sido essa facilidade de compreender, a facilidade para estudar. Quando eu coloco o idioma, eu observo muito mais facilidade do que antes no aprendizado. É como se a gente estivesse muito mais aberto, suscetível àquilo do que antes. Então, para mim, a experiência tem sido essa. Eu ainda estou no primeiro mês da segunda onda, totalizando aqui 4 meses de ressonância, e eu tenho sentido isso hoje, né, na segunda onda. Essa facilidade de aprender muito maior do que eu tinha antes. Então, essa é a minha experiência com a segunda onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu agradeço muito de coração por você ter me ouvido e espero ajudar. Obrigada.